Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem aqui pessoalmente ou pela internet, eu trago aqui, cumprimentar também o Lírio Volpe, que hoje fala pela prefeitura, representa a prefeitura, essa é a palavra que eu queria lhe cumprimentar. Eu falei do vosso trabalho aqui ano passado. Quanto tempo Vossa Excelência já está na prefeitura, nessa gestão? 5 meses. Eu falei aqui de público, o senhor não estava, agora quero estender meus cumprimentos. O senhor, em 5 meses, fez mais que o antigo em quase 2 anos. É a minha visão e de muitas outras pessoas. Eu queria lhe cumprimentar pela passagem. Aliás, o senhor também fez mais aqui na Câmara do que o teu antecessor, o que estava aqui na tua sucessão depois. Não é crítica, é constatação, somente isso. E sou eu que estou falando, evidente, não é o senhor. Mas, voltando, eu apenas trago aqui a esse plenário uma situação que eu creio que os senhores vereadores, até a população local, já deve ter sido abordada sobre o assunto. É o excesso de barulho, o excesso de barulho em casas noturnas, em shows e também, e quase que principalmente em igrejas. Eu estava estudando o caso no estado de São Paulo. O campeão número 1 de reclamações por abuso de som são igrejas. Evidente, é claro, pelo amor de Deus, não me interprete mal, que não sou de forma alguma contrária a qualquer forma de expressão religiosa, pelo contrário, cada um tem a sua, mas enquanto a religião deve ser uma busca de conforto, muitas vezes espiritual, para a vizinhança é justamente o contrário. Vem se tornando um martírio ter igrejas, assembleias nas proximidades de suas casas. A mesma coisa eu posso dizer em relação a casas de show, casas noturnas, boate, balada, o termo que queiram usar. Eu sei que muitas das de São Bento do Sul são adequadas de forma acústica a receber seus espetáculos musicais quando se trata de boates, de baladas, vamos usar esse termo, mas outras não o são. E aí, como eu disse, se torna um verdadeiro martírio para quem mora perto desses locais. Nesse fim de semana, eu recebi nada menos do que 7 reclamações. E o que é pior, não só de um mesmo local, porque daí poderia ser um show específico que a vizinhança teria reclamado, mas são casos completamente separados um dos outros. Desses 7 que eu disse, 3 eram de igrejas e 4 de música alta em shows. Amanhã eu procuro o Ministério Público para entender como está funcionando isso tudo, porque eu sei que no passado recente nós tivemos alguns fechamentos de estabelecimentos, algumas coisas assim, mas eu também não sei qual foi o encaminhamento que isso teve, se a pessoa se adequou, o estabelecimento se adequou. Eu realmente não sei o deslinde. O que eu pretendo é estudar para entender e também pedir, rogar às autoridades que são competentes a isso. E aí eu vou fazer menção especial ao Ministério Público, porque sei que o Ministério Público tem fiscalizado isso, para que veja se as casas noturnas têm esse tipo de proteção acústica, se as igrejas têm alguma coisa que possa ser feita. Eu realmente não sei, vereador Fernando Malon, só deixa eu concluir, só o raciocínio, o senhor já pegou a parte. Se as igrejas têm que se adequar a alguma coisa assim, mas se não tiver, a sugestão de uma moradora aqui das proximidades é que se crie uma legislação municipal, também ainda não estudei se é possível ou não, para limitar o som dessas assembleias, dessas igrejas e das casas noturnas. Vereador? Coincidentemente, eu estou advogando em favor de uma casa de baile de São Bento, que foi interditada no final de 2014. Como é que funciona toda a história? O Ministério Público está indo atrás dos salões de festas, igrejas não sei, sinceramente igrejas não sei, mas de salões de festas e tal, e está fazendo medições com apoio do IGP, Instituto Geral de Perícias, né? E tem imposto a esses proprietários taxas, termos de conduta, para que eles se adequem aos limites previstos em lei. Qual é a lei? Existe a legislação e especificamente as normas da ABNT, e existe a NBR 10.151, essa que trata dos limites. Portanto, não precisa de lei municipal, é besteira, porque já existe tudo. Ele diz, conforme, e aí jogando para a legislação municipal de cada município, conforme o zoneamento, quais são os limites permitidos. Ponto. Não precisa de lei, porque já existe tudo. Estes donos dos estabelecimentos, eles fazem as adaptações e daí submetem no Ministério Público, o Ministério Público dá um prazo para eles fazerem,
e aí se faz uma medição. Se tiver ok, beleza. O que tem acontecido, especificamente neste caso do meu cliente, é que o local onde ele está instalado é uma via de grande acesso e o ruído externo, se o salão estiver fechado, o ruído é superior ao limite. E aí a NBR 10.151 diz que se o limite externo com a fonte desligada, fonte é a fonte de ruído, for superior àquele limite, vale aquele novo limite, é óbvio. Só que o Ministério Público não está entendendo assim. O Ministério Público mandou fechar, e aí entrei com o mandado de segurança, foi aí que eu entrei e consegui eliminar, e o salão está funcionando até que se decida qual é o limite. E o limite, eu entendo que tem que ser o do ambiente, se for maior, porque senão não adianta. Mas, igrejas, qualquer lugar, cinema, igreja, não temos cinema em São Bento, tudo bem, mas igreja, clubes, todos eles têm que se adaptar a estas regras. O Ministério Público está indo atrás de salões de baile, já foi em praticamente todos. Está havendo uma reclamação constante nas redes sociais sobre um clube tradicional de São Bento, não vou dizer o nome, sim. não é o caso, mas que me parece que não fez adaptação nenhuma, porque não é uma casa comercial, é um clube, é uma associação que vive da mensalidade dos seus sócios e talvez não tenha recursos, enfim, não sei quais são os... ou está reticente em fazer as adaptações. Mas é essa a situação. O Ministério Público vai lhe informar nesse sentido. Agora, o Ministério Público também tem que ter a cautela de não ficar querendo cobrar a letra cega da lei, se o limite de barulho externo já é superior ao que está prevendo ali. Mas, no mais, é isso que o Ministério Público tem que fazer. Das igrejas tem que correr atrás mesmo. Obrigado, vereador. Só esclarecer, deixar muito claro, muito transparente, que eu não sou contra nenhum clube, nenhuma boate, nada disso aí. Também não sou absolutamente contrário às igrejas. É apenas uma adequação, porque o direito de um acaba quando começa o do outro. E a vizinhança, especialmente o vereador Fernando Malon, eu também recebi pelo Facebook dessa casa, que também não vou mencionar o nome, mas é as igrejas. E a gente sabe que isso aí é uma reclamação histórica e antiga no Brasil todo, não é só aqui. Basta ver, mais uma vez, que no estado de São Paulo é a reclamação que lidera no Ministério Público Estadual. Então, tem que ter alguma coisa nesse sentido. E eu concordo, e vereador Fernando Malon, eu sei que o senhor não fala só para mim, diz para todos que nos ouvem. Se tem alguém que conhece a forma que o Ministério Público interpreta a lei, se alguém sou eu. Eu sei que tem que ter um cuidado, sim, não tenho a menor dúvida. Mas é esse cuidado. Façam os seus cultos, façam suas diversões, mas com um pouco mais de parcimônia. Vereador? Existe limite no horário diurno e noturno. No diurno é mais alto, mas não é só porque a partir das 10 horas da noite que não pode fazer barulho. Durante o dia também tem um limite. Tem um limite. O que eu defendo é só isso, que já que é o Ministério Público quem faz esse tipo de frente, que vá também até as igrejas, as assembleias e tudo que for similar a isso. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador.